Olá, alunos. Vamos continuar nossa aula sobre blocos flutuantes. Então, agora vamos para a parte prática. Vamos dar uma olhada aqui no site que eu fiz. Então, esse daqui foi o site de dicionário. É um site que tem aqui em cima o topo, tem o nome aqui do site, né, dicionário, uma imagem aqui, a única imagem que eu usei, um livro. Aqui tem o menu do nosso site. O meio do nosso site tem essas palavras aqui, o significado de cada uma do dicionário. E o rodapé, com a nossa citação de sempre. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, do Fernando Pessoa. Eu tirei essas informações de um site que chama Dicio.com, que é um site muito bom para usar como dicionário. Vamos dar uma olhada então, eh, o que que, como que eu fiz esse site. Ó, esse site ele tem uma largura fixa, ele está centralizado, né? Então esses dois lados são margens que aumenta e diminui, mas o site é centralizado e tem uma largura fixa. Ó. Quando reduz muito a janela do navegador, ó, aparece a barra de rolagem para eu conseguir enxergar o resto do site. Vamos dar uma olhada no HTML. Então, doctype HTML, HTML head. Aqui no head não tem nada de novo. No corpo do site. O topo aqui do meu site é um header e aqui já tem uma marcação nova, a marcação div. Então, olha só o que eu fiz. Toda essa parte aqui de cima do meu site é o cabeçalho do meu site. Só que, dentro dessa parte daqui de cima, o que eu quis fazer? Eu quis deixar o meu site com uma largura fixa. Então, existe um bloco aqui, ó, vamos dar uma olhada. Ó. O cabeçalho é tudo. Dentro do cabeçalho, eu tenho um div com a largura fixa, que é a largura do meu site. Ó. Porque meu site só tem 900 pixels de largura. Ó. Então, é só 900. Começa aqui, termina aqui. E eu coloco margem esquerda, margem direita. Aí ele fica centralizado, ó, o bloco. Como não tinha nenhuma marcação para eu usar, que eu só queria fazer isso, só queria deixar aqui esse bloco centralizado, porque aí dentro dele, né, e com a largura fixa, dentro dele que eu ia colocar todo o meu conteúdo, porque o site só ia ocupar esses 900. Eu usei o div, não tinha nenhuma outra marcação que eu pudesse usar, então por isso que eu uso a marcação genérica. É, uma outra coisa interessante, ó, o header, que é toda a parte de cima, tá com esse fundo azul. Apesar do fundo azul começar e terminar no começo, pegar toda a largura da tela, o fundo azul, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, ó, isso não significa que eu vou usar todo esse espaço. Porque lembra que meu site só tem 900 pixels de largura. Então, eu deixo o header inteiro azul e dentro dele eu crio um outro bloco que vai servir para ter todo o conteúdo. O conteúdo não pode ultrapassar os 900 pixels. Ó. E isso também serve para quando eu diminuir demais aparecer a barra de rolagem. Ó. Diminuir demais, a barra de rolagem apareceu justamente porque o bloco tem 900 pixels. E aí a barra de rolagem ó, mostra certinho. Isso daqui que eu fiz, se vocês olharem nos sites que eu coloco no Moodle, muitos sites têm isso daqui. Então, para vocês já ficarem espertos para entender como que eu fiz. Né? Dentro, agora, desse div, eu coloquei o H1. O H1 que tem? O texto mais a imagem. E eu coloquei mais uma coisa nova. Nessa marcação de imagem, eu coloquei o atributo title. Então, lembra que o atributo title serve para quê? Se eu passar o mouse e deixar ele parado, aparece o balão com a descrição, ó, dicionário. Então, para isso que serve o atributo title. Os outros atributos, né, por exemplo, ID e class, a gente vai ver sendo usado no CSS. Porque, por exemplo, é, é, essa div aqui tem a classe site largura. E essa imagem tem o ID logo. Mas isso daqui vai ser usado no CSS. Depois disso, vem o meio aqui do meu site.
como que eu fiz o meio do meu site, né? O meio do meu site, o que que tem, né? Tem o menu e tem também essa parte aqui com o conteúdo. Tudo isso está dentro dessa div aqui, ó, site largura. Então tá tudo dentro dessa div, ó, site largura. O que que essa div fez? Ela fez a mesma coisa que essa aqui. Definiu 900 pixels de largura e centralizou, que é o que eu posso usar do meu site, ó. E aí, todo o parte do meio do meu site eu vou colocar dentro dessa div aqui, que ela já delimitou o espaço que eu posso usar, ó. Então tá bem delimitado aqui. Aí dentro dela, o que que eu tenho aqui em cima? Um menu, ó. Depois do menu eu tenho o main. Dentro do main eu tenho vários articles, então cada caixa dessa é um article, porque é como se fosse um conteúdo independente, ó, cada caixinha. Cada caixinha tem o quê? Uma div. Por que que eu tive que usar aqui a div? Eu não poderia colocar direto H2 e parágrafo? Poderia. Só que eu quis fazer alguma coisa no CSS que não tinha como, ou talvez tinha, mas eu quis deixar mais organizado, né? Mas muitas vezes não tem como eu fazer todo o visual do meu site usando só, por exemplo, um article H2 e um parágrafo. De vez em quando eu vou ter que colocar outras marcações para conseguir ir encaixando o visual nas partes que eu quero. Então eu vou usar div para isso. Por isso que aqui dentro do article eu tenho uma div. Então, vou inspecionar aqui. Ó, aqui tem os meus articles, ó. Só que dentro de cada article, ó, eu tenho a div. Então, o article está servindo para fazer uma coisa e a div está servindo para fazer outra coisa. Por isso que eu separei usando dois blocos aqui no HTML. Vocês vão perceber, se vocês derem uma olhada nos sites que tem aí na internet, tem como vocês inspecionarem eles, vocês vão ver que tem inúmeras divs, infinitas, centenas de divs num site. Por quê? Porque o visual começa a ficar muito complexo, muito difícil de fazer o visual daquele site e muitas vezes não tem como fazer o visual se eu não colocar um monte de divs. Então, vocês vão ter que começar a usar agora essa marcação div, mas só quando não tiver outra mais adequada, né? Por exemplo, aqui é o article, aqui é o H2IP. E aqui é o quê? Não, aqui não tem significado. É só uma caixa que está agrupando tudo isso. Ah, então eu posso usar a div. O rodapé do meu site, eu poderia ter usado a mesma div com a classe site largura. Aí eu ia delimitar o rodapé para começar aqui e terminar aqui. Por que que eu não coloquei? Porque o rodapé é bem pequeno e ele já é centralizado, ó. Então eu não tenho que me preocupar com esse texto passar do espaço que eu tenho disponível. Não tenho que me preocupar com isso, ele não vai passar, ele já é bem pequeno. Por isso que eu não coloquei. Poderia ter colocado aqui, ó, dentro do rodapé, a div com a class site largura, poderia. O que que ia mudar? Nada, absolutamente nada. Não ia mudar nada. O site ia ficar com o mesmo visual e o div não tem significado, não ia mudar nada. Então, por isso que eu não coloquei. Aqui eu tenho a minha citação, block quote. Tenho o parágrafo com informações e um link que vai para o site do Dício. Ó, só abrindo aqui, então, me inspirei nesse site aqui, ó. Isso foi o HTML. Agora vamos dar uma olhada no CSS. Deixei a fonte um pouco maior. Background, o fundo é essa cor aqui azul clara. Então, meu site inteiro tem esse azul claro aqui. Aí o header, que é essa parte aqui de cima, tem o azul escuro. Texto em branco e largura mínima de 900 pixels. Então, é a largura mínima, mas ele vai crescendo. Ó. Ele pega, não tem máximo, então ele pega toda a janela do navegador. Ó. Toda a janela do navegador ele pega, mas ele não vai diminuir mais do que 900. E isso daqui é importante, por quê? Porque se não tivesse colocado isso daqui, ele iria diminuir, 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 por exemplo, e ia ficar desse tamanho que vocês estão vendo aqui, ó. Só que a hora que eu rolasse para lá, ia ficar um buraco aqui. Por quê? Porque ele diminuiu para esse tamanho aqui. Então, por isso que eu coloquei, ó.
Largura mínima 900, porque aí não fica o buraco, ó, fica 900. Aqui tem uma classe, ó. Então, lembra, toda vez que eu quiser definir um visual para uma classe, eu tenho que colocar ponto e o nome da classe. Então, no caso, isso daqui é site largura. Onde vai ser aplicado esse visual? Vai ser aplicado na div que está aqui no cabeçalho e na div que está aqui no meio. Essas duas divs têm site largura. E qual que é o visual dessa regra? 900 pixels de largura e centralizada. Então, 900 pixels de largura e centralizada. O que aconteceria se eu esquecesse esse ponto? Se eu apagasse o ponto e esquecesse ele, ó. Vê que até mudou de cor. O que vocês acham que ia acontecer? Pausa aí o vídeo e pensa. Perceba que até ele já tem até uma dica para vocês, ó. Ficou até azul. Isso daí já tem uma dica. Ué, se o navegador olha que você escreveu uma palavra aqui, o que o navegador acha que é? Acha que é uma marcação. E ele vai procurar alguma marcação com esse nome, site largura. Mas eu não quero uma marcação, eu quero uma classe, por isso que eu coloco o ponto antes. Aí vem o H1, nada novo, ó, preenchimento. Então, em cima, embaixo, preenchimento, margem, embaixo, fonte. Aqui tem um novo seletor. Ó. Quando eu coloco o jogo da velha, o hashtag é o seletor de ID. Então, o ID logo. O que tem na minha página com esse ID logo? É essa imagem aqui, ó. Ela tem o ID logo. Então, essa regra seleciona só essa imagem, mais nada. E aí eu defini aqui a altura da minha imagem. Ó. Aí eu tenho o meu menu, tenho um espaço aqui, margem para baixo. Agora tem a parte importante do meu site, que é o main. Por que o main é importante? Porque o main ele vai ter dentro dele, como filho, vários articles. Ó. E os articles estão um do lado do outro. O que isso significa? Significa que os articles estão flutuando para ficar um do lado do outro. Por exemplo, ó, eu tenho ali o article 1, 2, 3 até o 8. Todos os articles vão fazer o quê? Ó? Eu vou vir direto aqui para o article. Eles vão flutuar para a direita e ter 25% de largura. Então, 25% de largura significa que eu consigo colocar 4 articles um do lado do outro, né? Com 25% de largura. E se ele flutua para a esquerda, ó, o que acontece então? O primeiro flutua, vai ser jogado lá na esquerda. O segundo, vamos ver se tem lugar na primeira linha. Tem, então ele vai ser jogado aqui para a esquerda, vai ficar encostado. O terceiro também e o quarto. Aí chega no quinto, não tem mais nenhum lugar aqui, porque lembra que tem 900 pixels fixos e cada um ocupa 25%. Então já ocupou 100%. Então agora ele tem que ir para a linha de baixo e ser jogado lá na esquerda. Ó. Então 5, 6, 7, 8. Eu até deixei comentado aqui para vocês verem e testarem, né? Por exemplo, se eu mudasse para 20, o que vocês acham que ia acontecer? Ia ter 5 na mesma linha, porque cada um ia ocupar 20%. Ó, vou recarregar, ó, ia ficar desse jeito, ó, cada um ocupando 20%. Aí os próximos é jogado embaixo, ó. E aqui não tem nada porque não veio mais nada, né? Ou poderia colocar 33,33, né? Que aí eu dividi por 3, então agora cabe 3, ó. Cabem 3 na mesma linha, ó. E aí, como não cabe agora mais na segunda, ó, ele cria uma nova. Então, ó, percebe que de acordo com o espaço que tem disponível, ó, ele vai criando novas linhas e vai jogando para a esquerda, ó. Então, é assim que funciona o bloco que flutua. Aqui eu deixei como tamanho uma porcentagem, mas se eu tivesse colocado, por exemplo, 250 pixels, ó, cada um agora tem 250 pixels, não é porcentagem. Então, 3 desse dá 750. Não dá para eu colocar mais um. Quer dizer, 3 dedos dá 750. Não dá para colocar mais um. Por quê? Porque 4 blocos de 250 pixels daria 1000 pixels. E eu não tenho 1000 pixels. Aqui está sempre limitado a 900. Vou fazer o seguinte, vou tirar essa limitação daqui do site largura. Agora,
meu site vai ocupar o espaço disponível na janela do navegador. Ó. Ele vai ocupar de um canto a outro, porque ele não tem mais largura fixa, né? Então vai ocupar tudo. Olha só, então agora eu tenho 1000 aqui. E conforme eu aumento ó, o espaço, ó, vai aparecendo mais espaço aqui na janela do navegador. Ó, agora consegui espaço para caber mais um. Ó. Ele subiu automaticamente ó, e os outros aqui foram para a esquerda. Ó. Se eu diminuir, ó, ele cai. Ó, ele vai caindo automaticamente. Ó. Então, ó, quando eu tenho blocos que flutuam, ó, eu posso deixar desse jeito. Ó, esse é o máximo que chega aqui na minha tela. Então, esse é um comportamento padrão dos blocos que flutuam. Deixa eu voltar o que era antes aqui. Legal. Agora eu vou voltar aqui no main que eu pulei. Lembra que eu falei que quando vocês usam blocos que flutuam pode dar um problema? Por quê? Porque o bloco que flutua, ele fica bugado como se a altura dele fosse zero. E o bloco pi não consegue calcular a altura. E o bloco pi é o main. Vamos inspecionar isso daqui. Deixa eu deixar na direita. Tá. Esse daqui, então, ó, cada article flutua. Então, eu tenho um monte de article dentro do main. Todos flutuam. Isso significa que, como todos os filhos flutuam, o main vai ficar com altura zero, porque ele não vai conseguir calcular a altura dos filhos. O article ele está com a altura normal aqui, ó, mesmo que ele flutua, não tem problema. O problema é o bloco pi. Para que ele não bugue e fique com a altura zero, eu tenho que colocar o overflow. Nesse caso, eu coloquei o hidden, porque o que ultrapassado eu não queria que mostrasse. Mas e se eu não tivesse colocado o overflow? Ó, vamos tirar. Olha o que aconteceu, para vocês entenderem o que ia acontecer, como bugou. Ó, se eu passar o mouse aqui, ó, esse é o nave, esse é o main. Ó. Tá vendo ali que o main tem 900 por 0? Ó, vai aparecer aqui escrito. Ó. O main tem 900 de largura, porque ele ocupa toda a largura disponível, né? Mas a altura é zero, porque é como se não tivesse nada dentro dele. Então ele não consegue pegar a altura dos articles. Ó. E o que isso faz? Ele faz com que o rodapé, olha onde o rodapé está. Agora o rodapé subiu. Por isso que ficou azul escuro aqui, porque o rodapé está aqui em cima. Ó, e o rodapé está se esticando até aqui. Ó. Deixa eu fechar isso aqui. Olha agora, como buga mais ainda. Por quê? Porque agora tem espaço aqui em cima e o rodapé subiu e ficou aqui. O rodapé não flutua, mas bugou tudo. O rodapé tentou ficar embaixo aqui do nave, porque o main tem altura zero. É nave, main, né, e depois vem o rodapé. Então, olha que esquisito. Aí, se você não prestar atenção que esse bug foi causado porque tem fios que flutuam, então o pi tem que ter overflow. Você vai achar que o bug está no rodapé e vai perder mó tempão tentando arrumar esse bug, mas no rodapé não tem problema nenhum. O problema está no main. Então eu tenho que colocar o overflow, ó, porque aí agora o main consegue calcular a altura correta. Ó. A altura correta dele é essa. Então, ó, ele calculou a altura correta. E aí, depois dele, né, vem o rodapé, ó, que não flutua, aqui embaixo, ó, e fica tudo bonitinho no nosso site. Aqui tem mais uma classe, a caixa branca. Então, essa classe aqui, eu usei ela muitas vezes. Eu usei ela 8 vezes. Porque dentro de cada article, ó, tem uma div caixa branca. Dentro de cada um deles, ó, div caixa branca. Então, lembra, o que o article fazia? Ele só flutua e só tem 25% de largura. Então, ele consegue pegar 25% de largura, eu consigo ter 4 articles um do lado do outro. Só que aí dentro do article, o que eu quis fazer? Eu quis fazer essa caixinha aqui. Só que essa caixinha, ela tem borda, ela tem preenchimento e ela tem margem. Se eu colocasse a borda, o preenchimento e a margem no article,
Aí eu teria que calcular no braço tudo certinho para ver como que eu ia fazer para ficar bonito. Então, para facilitar minha vida, eu fiz o quê? Dava para fazer tudo aqui no Article. Eu ia ter que colocar em pixels, não ia colocar em porcentagem, porque eu ia ter que calcular, ó, tudo isso tem 900, então eu vou reservar tanto para largura, preenchimento, borda, margem, fazer as contas, quanto que preciso para colocar quatro um do lado do outro. E depois de fazer todas essas contas, eu conseguiria definir o tamanho ideal para deixar as quatro caixas uma do lado da outra. Mas em vez disso, o que que eu fiz? Eu não me preocupei com nada disso, nada de conta, não precisei fazer conta nenhuma para facilitar minha vida. Simplesmente fiz o article pegar 25%, aí assim eu consigo ter um article do lado do outro sem problema, sem fazer conta nenhuma. Aí dentro do article, aí eu coloquei o visual que eu queria. E aí eu posso colocar o visual do jeito que eu quiser e eu também não preciso fazer conta nenhuma. Por quê? Porque todo esse visual vai ficar dentro dessa caixinha do article, então não vai influenciar na largura do article. E aí eu vou conseguir ter um do lado do outro aqui, quatro na mesma linha, sem me preocupar. E qual que é o visual aqui da caixa? É um visual com o fundo branco, aí tem borda em cima mais escura, ó. É uma borda mais escura, a borda é arredondada, tem preenchimento, ó, porque não está colado, e tem uma margem, tanto para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Então fica assim, ó. Então, olha, ó, margem para todos os lados, preenchimento para todos os lados. E tem uma altura fixa, né? Então percebe que todos têm a mesma altura para que ficasse alinhado bonitinho. Se eu tirar essa altura fixa, ó, cada um vai ter a altura necessária. Mas olha só que esquisito que fica, ó. Como os blocos estão flutuando, ó, o 5, em vez de vir para cá nesse canto, ó, ele conseguiu se encaixar nesse canto aqui, ó. E aí ficou tudo bagunçado, né? Então é melhor ter a altura fixa para ficar tudo retinho, ó. E, deixa eu ver. Isso daqui é a caixa. A caixa eu pego e uso em todos os articles. Aí o resto não tem nada de novo. O H2 aqui negrito, né? E um espacinho para baixo. E aqui o rodapé bem parecido com o cabeçalho lá. Mínimo de 900 pixels, cor azul escuro, preenchimento, centralizado, cor branca. Mudei a fonte e aumentei um pouco a altura da linha. Então, aumentei um pouquinho a altura da linha aqui, fica um pouquinho espaçada. E é isso daí. Esse é o nosso site da aula. Que aula que a gente já está? Aula 13. Então, estamos começando a segunda parte aqui da disciplina. Esse foi o CSS. Então, o que vocês têm que fazer? Tem que treinar, tentar fazer esse site aqui do zero. Sempre tentem fazer o site da aula do zero. Se precisar, dá uma olhada já na resposta aqui. Não usa Ctrl+C, Ctrl+V, vai escrevendo para você ir entendendo e decorando. Vai fazendo teste com os blocos flutuantes. Na próxima aula, a gente vai continuar vendo blocos flutuantes. Então, na próxima aula também vai ter blocos flutuantes. E a gente vai fazer coisas bem mais complicadas com blocos flutuantes. Então é isso daí, gente. Até a próxima aula.